Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a sua opinião é muito importante para mim. Não esqueça de deixar o like após o vídeo, também de compartilhar o vídeo e deixar seu comentário, concordando ou não comigo. Assim como também você pode trazer propostas para que a gente venha debater aqui em conjunto leitura, letra de música, dica de livro, dica de estudo, outros livros, outras reflexões humanas. Eu tô aqui para que a gente possa debater em conjunto e todos nós alcancemos o caminho a galgar, o nosso crescimento diante das reflexões que a gente possa fazer. Hoje nós vamos falar de Jane Austen. Eu gosto muito de Jane Austen, adoro os livros dela, adoro a escrita dela e me peguei lendo Mansfield Park, que é uma narrativa de fôlego, hein, gente? Precisa ter fôlego para ler isso aqui, não é fácil, não. É muita coisa, é muita página, 530 e poucas páginas, muita história, muito evento contado, várias personalidades, várias personagens, e cabe a você saber se quer ler ou não. Na verdade, se você é um leitor iniciante, não pegue Mansfield Park para ler, porque você não vai gostar. Você vai achar grande, chato, enfadonho, tudo mais. Mas se você já for um leitor e nunca leu Jane Austen, não comece por Mansfield Park. Comece por Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, mas esse aqui deixa para depois, tá? Não que não seja bom, mas os outros são mais... Ai, sei lá, eles puxam mais a gente pro interesse. Mas vamos à história de Mansfield Park. Nós tratamos aqui de Fanny Price, a nossa personagem principal. A Fanny é filha da senhora Price. Eram 3 irmãs, a senhora Price, a senhora Norris e a Lady Bertram. 3 irmãs que casaram e herdaram os nomes dos seus maridos, como era normal na Inglaterra e em muitos lugares até hoje. Fanny, a mãe da Fanny, a senhora Price, foi a única que casou por amor. E claro, não se deu muito bem na vida, porque ela tinha muitos filhos, o marido trabalhava na marinha, não ganhava muito bem e tudo mais. A Lady Bertram casou com o duque, o senhor Thomas Bertram. Ele era dono de Mansfield Park, que é uma propriedade rural. E a senhora Norris é casada com o presbítero lá do local de Mansfield Park, que tem várias outras casas que moram outras pessoas. E a senhora Norris, a da tia que é casada com o presbítero lá, que não tem filhos, requer que a Fanny seja trazida para Mansfield Park, já que a senhora Price tem muitos filhos, não pode cuidar bem dos filhos e tudo mais, então se não seria bom trazer um dos filhos como forma de generosidade. A Lady Bertram, que é uma mosca morta, fala, ok, traga. Mas até aí tá todo mundo achando que quem vai cuidar dela é a senhora Norris. Só que não. A senhora Norris manipula todo mundo, é de um jeito terrível. E acaba deixando a Fanny para morar com a Lady Bertram e os seus 4 filhos. Ela fala que é muito melhor que a Fanny fique lá do que com ela. Enfim, ela acaba fazendo a gentileza com o chapéu alheio. Tanta gente assim, né? Pois é. Fanny começa a viver em Mansfield Park com 10 anos. E é tratada de uma forma, não é maltratada, mas ela também não é bem tratada. Eles fazem questão de deixar claro para ela que ela tá lá de favor, que ela não pertence à mesma classe que eles, não terá a mesma educação que eles. Os pais tinham medo que ela desvirtuasse as filhas, porque eram 4 filhos, né, do senhor Bertram e da senhora Bertram. O Tom, o Edmund, a Maria e a Júlia. Ele tinha medo que a Fanny desvirtuasse a educação das meninas, que também não era nada demais, tá? Achavam demais pro que eram. Enfim. Fanny vai morar lá, deixam-na num quartinho muito frio, e ela vai vivendo a vida. Ela tem 10 anos, gente. Ela acaba se acostumando com os maus tratos que recebe, a pouca atenção que tem. Na verdade, você tem que perceber, muita gente acha que a Fanny é fraca, e muito pelo contrário, eu acho a Fanny de uma força incrível, só que ela é muito doce, muito dócil, e ela vai tentando demonstrar a sua força de uma outra forma. A única pessoa que dá atenção real para ela é o Edmund.
um dos seus primos, que dá atenção, que dá folhas para ela escrever, canetas, comenta sobre livros, conversa com ela, enfim. E ela, claro, é muito apegada a ele. Ela tem um irmão chamado William, que quer entrar na marinha também. E em Mansfield Park tudo parece tranquilo quando morre o marido da senhora Norris. Ela tem que morar numa outra casa, menor e tudo mais. E é trazido para Mansfield Park a Mary e o Henry Crawford, que são sobrinhos de uma outra família que vivem lá. E acabam frequentando bastante a casa principal, que é da Lady Bertram. A Lady Bertram, como é uma mosca morta, faz tudo que aceita tudo que os outros fazem, nem se movimenta muito, vive choramingando. Já o senhor, o senhor Thomas Bertram, ele vai para Antígua. E Antígua é o local onde a Inglaterra fez o colonialismo e tinha situações de escravos. Bom, o que acontece? A Jane Austen faz uma crítica ferrenha a essa situação, colocada no livro numa conversa entre a Fanny e o Edmund sobre a situação da exploração que é feita pelo proprietário de Mansfield Park. Você percebe a crítica dela ali. Aos poucos você vai percebendo o crescimento da Fanny, você vai vendo as conquistas que ela vai fazendo, mesmo que mínimas, e você vai vendo o bom temperamento que ela tem de lidar com todas essas dificuldades. Não bastando isso, quando o irmão vai para a marinha, esse Henry Crawford, que chega aqui, é muito bonito, assim como a irmã, a Mary Crawford, eles são fúteis, sabe, boçais. Ele tenta ajudar o William, que é o irmão da Fanny, a conseguir um cargo melhor, uma patente maior, uma colocação melhor na marinha. Mas isso tudo para ele aparecer. As filhas da Lady Bertram, a Maria e a Júlia, já ficam enlouquecidas com ele, porque ele é bonito. Porém, a Fanny não gosta muito. E quando o senhor Bertram vai para Antígua cuidar do trabalho que ele faz lá, das situações de negócios dele, começa-se uma ideia de fazer um teatro dentro de casa. Isso não era permitido, não era legalizado, não era moral fazer peças de teatro em casa, ainda mais a escolhida por eles. E meio que quem dá a ideia toda é esses Crawford aí. A Fanny é a única que se coloca contra, fala que não quer participar de jeito nenhum. Até o Edmund, que ela achou que não fosse participar, participou, porque ele está encantado pela Mary Crawford. É muito difícil, são vários personagens, várias situações, e a Fanny começa a se colocar que não quer participar e tudo mais, e tentam fazê-la participar, e tentam dizer que ela tá lá de favor, que ela precisa colaborar, que ela precisa fazer, enfim. E ela continua mantendo a sua posição. Depois que o pai volta, e cadê o teatro, gente? Cadê o teatro? Você acha que ele aconteceu ou não? O pai volta e põe ordem na casa. Bom, tirando isso, o senhor Crawford, que é um bonitão, um bom vivant, que herdou, que tem uma herança boa, começa a paquerar, a dar em cima da Fanny, a dizer que ela é o amor da vida dele. E todo mundo fica feliz, porque ele tem dinheiro, ele é bonito, todo mundo quer ficar com ele, mas a Fanny diz não de novo. Aí até o Lorde, lá o Lord Thomas Bertram, fica contra a Fanny. No primeiro momento diz entendê-la e tudo mais, mas diz que ela precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Ela continua batendo no pé que não vai fazer nada, que ela não quer saber dele. O que ele faz então? Usando de astúcia, falou, quer saber, eu vou mandar ela pra casa dela pra visitar os pais dela 10 anos depois, praticamente, e ela vai ver como é bom a riqueza, o luxo que ela vive aqui, e vai acabar concordando com a situação. E ela vai. E ela realmente tem um desgaste lá, um desgosto da vida da família dela. Porque ela não vive lá desde os 10 anos, então aquilo é tudo fora de contexto pra ela. O pessoal gritando, falando, todo mundo falando junto, e perdem as coisas, e andam pelas casas, e batem porta, e sapateiam. Ela acaba não gostando. E o senhor Bertrand demora pra ir buscá-la.
Até que quem vai lá vê-la? Henry Crawford, dando em cima dela, é claro. E ela realmente vê nele um bálsamo. Nossa, ele vai me tirar dessa situação terrível que eu tô aqui. Eu quero voltar para onde eu sempre vivi. Eu gosto, tô acostumada com luxo, beleza. Mesmo eu sendo maltratada, é assim que eu vivo. Eu já não sei mais viver aqui. Ele precisou ir embora, ir até Londres ou numa outra cidade lá perto. E ela recebe uma carta que muda toda a figura da situação ali. Muda a situação para ela, muda a situação para o Edmund, muda a situação para a irmã dela, a Susan. E você percebe que a família dela, mesmo sendo mais pobre, tem empregados que trabalham. Tem uma nobreza aristocrática ali que fazem com que tenham empregados e que se reclame deles. A família dela dá pouca atenção para ela porque eles são tão bagunçados, tão nervosos em relação a tudo, tão pouco cultos em relação à vida, que eles não ligam muito pra ela. Eles vão colocando ela no caminho e vai, parece um trator passando. Sabe aquelas pessoas que vivem no automático? Assim é a família Price. A senhora Norris, que é a outra tia, ela pega no pé da Fanny sempre rebaixando a Fanny, colocando a Fanny lá pra baixo e tudo mais. Ou seja, é terrível, você detesta a senhora Norris. E a Lady Bertrand, você não sabe se você tem dó, se você se irrita, se você quer bater nela, se você falar, tá bom. Agora, a única personagem que você não pode deixar de gostar num primeiro momento, que eu já vi gente deixando de gostar, é a Fanny. Porque eu acho o desenvolvimento dela muito grande. Eu acho o crescimento dela como pessoa muito grande. E ao mesmo tempo ela mantém os princípios dela, os valores que por ser uma adolescente poderia desviar. Você fala, mas por que ela não tá querendo fazer o teatro? Todo mundo tá fazendo, mas aí se você vai em busca da história, você descobre que ela, na verdade, estava meio que cumprindo uma lei social que existia de não fazer o teatro, que não era permitido, que não era certo fazer aquilo. Ainda mais quando o pai da família não estava presente, o patriarca, né? Por isso que ela se recusa. Então, assim, mesmo sendo frágil, mesmo sendo dócil, ela mantém a postura dela em relação a tudo. E isso me cativou, me deixou feliz da vida de ter a personagem assim. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que ela chora muito, que ela poderia ter outro tipo de postura. Não, gente, a gente tem que ver com como que ela vive, o que ela faz, né? Então, né, é complicado. Eu tô vendo que tá escurecendo. Vou ver se eu consigo colocar uma lanterna aqui pra deixar mais claro pra mim. Peraí, ai Jesus. Vamos ver se melhora aqui. Ô, gente, ajuda aí. Isso, lanterna. Agora melhorou, né? Um pouquinho, pelo menos, deixou aquele escuro. Mas é que eu não vou fazer mais outro vídeo diante do que eu já falei aqui. Então nós temos a ida dela para a família, nós temos o teatro, nós temos a morte do Sr. Norris, nós temos a postura da mãe, a necessidade que as pessoas têm da Fanny, por mais que ela seja um objeto colocado na casa, ela acaba fazendo falta. E o quanto ela vai crescendo no decorrer desses anos, o quanto ela se posiciona, mesmo de uma forma muito discreta, com relação àquilo que ela considera correto. Então, assim, Mansfield Park é um livro que traz muita crítica ao casamento, à futilidade, ao dinheiro, à postura, à aristocracia, à burguesia. Jane Austen sabe fazer isso muito bem. Traz para você todos esses pontos que devem ser elaborados de uma forma, assim, entender o romance de costume que ela tá fazendo. Pra gente é um romance de época, porque é daquela época. Mas como ela escreveu naquela época, então é um romance de costume. Apesar de fazer parte do século XVIII ou XIX. Acredito que seja do século XIX, esse livro. E pra mim é um livro que precisa ser lido. Tem muitas reflexões que podem ser feitas aqui, principalmente com relação às críticas que ela faz da vida na Inglaterra, da postura social que as famílias tinham que tomar e as situações que vão aparecendo, a festa que ela tem que ir com colar, por que ela tem que ir com aquele colar, se ela não gostou do colar, só porque o outro mandou. Então, assim, são posturas que a Fanny vai tomando que você percebe que às vezes a gente faz isso. Ou quando a gente cresce, a gente mantém os nossos valores e fala, não vou fazer por mais que seja isso. Ou às vezes a gente adere a alguma atividade apenas para não chatear determinadas pessoas. A gente tem que se colocar no lugar da Fanny para ver até que ponto a gente iria.
Portanto, gente, Fanny Price pra mim é uma das melhores personagens que a Jane Austen escreveu. Acho Mansfield Park um bom livro, só acho muito grande, acho que ele cansa. Cansou a mim, acredito que vai cansar pessoas que não tenham tanta habilidade com a leitura, ou mesmo que tenham habilidade e não gostem de livros muito grandes, ainda mais pela redação dada pela Jane Austen da época. Enfim, o livro é bom, vale a pena, evolução de personagens a gente vê uma após a outra. E ao final, é o final de Jane Austen, ela junta tudo e acaba abruptamente, dando final pra cada um, papapá, esse aqui ficou pra lá, esse aqui ficou pra cá, esse aqui... E assim vai. É assim que Jane Austen acaba. Seus livros Mansfield Park não é diferente. Então não é pra achar, nossa, mas ela fez isso, demorou tanto pra fazer isso. É assim que ela trabalha em todos os seus livros. E aqui ela trabalhou igualzinho. Bom, aqui vai a minha dica, acho que tem muita reflexão, muito conhecimento que a gente adquire a partir deste livro e a gente, com tudo isso, tem o prazer de ler Jane Austen. Espero que vocês tenham gostado da resenha, tentei não me alongar muito para não deixar muito chato o vídeo e eu peço que vocês curtam. Deixe o comentário e compartilhem com aquela amiga que quer começar a ler, aquela amiga que gosta de Jane Austen, para alguém que já leu Mansfield Park. Por favor, compartilhe, isso vai me ajudar muito aqui na plataforma, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande, até!